Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Entre Viagens e Vinhos. E hoje, em clima de festa julina. E hoje, além de nós termos o vinho, estarmos com quentão e pastelzinho, a gente tem uma outra coisa diferente. Qual que é a coisa diferente? Somos nós três para vocês. Sem convidadas. É, nós pela gente mesmo. E que fique claro, né? Foi uma escolha nossa. Sim, Graças sim, a Deus. Temos uma lista aí de pessoas que queremos trazer para vocês, mas entendemos a partir de algumas coisas que foram surgindo no decorrer do percurso que vocês gostam de saber da nossa vida. Né? Bom, então partindo por esse princípio que começamos a receber muitas mensagens de perguntas sobre a nossa vida, resolvemos fazer isso aqui, deixar OAB, CRM, agência de viagens de lado e contar um pouquinho para vocês sobre os nossos dilemas. A gente já, para quem não assiste os episódios, a gente fala muito da nossa vida pessoal aqui, porque se vocês querem ver da nossa vida profissional, tá lá no Instagram. Isso e aqui, dá um pouco de medo, Carol, mas tudo bem. Aqui é um pouquinho mais despojado dentro dos assuntos dos nossos convidados. Então a gente resolveu hoje fazer mais um episódio, porque o primeiro foi uma apresentação, né? Sobre a nossa vida. E a gente também vai responder as perguntas que fizeram na caixinha pra gente. Combinado. E assim, ó, se você ainda não segue a gente no Instagram, segue a gente no Instagram, não deixa de se inscrever no canal, lá no YouTube. Dá um joinha, faça umas perguntas. Toca o sininho. Deixa comentário. Nós estamos, assim, super interessadas em saber o que vocês estão achando do nosso podcast, quais as perguntas que vocês querem fazer, o que vocês querem saber, além de tudo que a gente já vai contar aqui hoje. Então, assim, curte lá, comenta, se inscreve, tá certo? Então vamos hoje fazer um brinde com copo e quentão. As viagens que fazemos com você e destino certo. O quentão também tem que bater, será? Eu não sei. Tudo, agora aqui tudo. Já que eu disse que... Que Se delícia. é pra dar sorte, mudar a nossa história. Hoje nós estamos, então, entre viagens e quentão. Isso. É isso. Perfeito. Nós vamos pegar a nossa mala, então, e vamos começar já com um tema um tanto quanto interessante das nossas vidas, né? Não por um acaso, essa pergunta tá aqui no script para mim, mas nós vamos começar a falar um pouquinho sobre a maternidade real, sem romantização. Eu não sei se eu queria começar, eu vou perguntar, mas eu acho que eu vou passar a bola, eu vou deixar pro final, porque esse tema, sem sombra de dúvidas, é um dos mais desafiadores para mim. Carol, conta para as pessoas que querem te conhecer um pouco da sua maternidade, quais foram os desafios. Solta a verdade. Bom, a minha maternidade chegou muito cedo, né? Eu sempre gosto de falar essa parte, que eu nunca fui uma adolescente que queria ser mãe. Até porque engravidei aos 17 anos, então acho que não deu tempo de eu sonhar. Mas a gente sempre tem aquela prima, né? Aquelas primas que gostam, quando nasce o priminho mais novo, vai trocar fralda. Eu nunca fui essa pessoa. Eu sempre, tipo assim, ó, no seu colo, ai, bonitinho lá. Dá um pouquinho lá. Então, assim, quando eu engravidei, eu namorava já o meu ex-marido há quase 2 anos. E engravidei aos 17 anos e caiu como uma bomba, né? Então, assim... Deixa eu te perguntar uma coisa, Carol. Responde se quiser. Quando a gente engravida aos 17 anos, a gente engravida porque não sabe se cuidar. A gente engravida porque acha que não vai acontecer... Ou assim, o que você acha hoje, depois de toda a sua experiência de vida? O que acontece com quem engravida tão precocemente, nesse mundo de tantas informações, né? Você acredita que eu sempre tive muito medo de engravidar? Sempre. Eu era neurótica. E se eu falar pra vocês que até hoje eu não sei, porque assim, eu era super neurótica. Mas você usava anticoncepcional? Não. Aí o que acontece? Não é neurótica. Porque a minha mãe era uma pessoa que, assim, imagina se a minha mãe sonhasse que eu não era mais virgem. Então usava E eu tinha marcado uma consulta no ginecologista para o mês que vem, quando eu descobri que estava grávida. Então, assim, porque eu pensava, gente, quando a minha mãe... Eu tinha tido um nódulo no seio 1 mês antes, feito uma cirurgia. E quando a minha mãe foi comigo no ginecologista, o ginecologista falou assim, você ainda é virgem? A minha mãe, antes de mim, ela respondeu, sim. E eu assim, ó,
E você Ó, já não era mais. Não era. Não era fazia uns 2 meses. Eu engravidei e fazia 2 meses que eu tinha perdido a virgindade, assim. E aí, Tudo sozinho, né? sim. Ginecologista. Só que assim, aí eu me casei quando a Giovana tava pra nascer. Eu tinha feito 18 anos, então eu tinha 18, o Hugo tinha 19. E nasceu uma mãe. E eu tenho uma cena muito clara na minha cabeça, assim, que na época eu fiquei na enfermaria porque eu não tinha obstetrícia no meu plano. Sim. E a enfermeira chegou com a Giovana um dia, 5 horas da manhã, no dia ali do pós-parto, e o Hugo não tinha chegado ainda. E colocou ela no bercinho, era um bercinho de ferro, com as gradinhas, assim. Eu lembro que eu tava deitada de lado, e ela deitadinha de... Olha, não gosto nem de lembrar. A sensação, assim. Não é que eu não gosto, eu me emociono. Porque eu lembro que eu olhei pra ela e falei assim... Agora você é E minha. agora? E agora? Tipo assim, agora eu preciso cuidar de algo. O que eu vou fazer? Enfim, né? Nasce uma mãe e depois com o Luca foi planejado. Então, assim, já foi uma maternidade diferente, porque com a Giovana eu estudava, trabalhava o dia inteiro, estudava à noite. O pai dos meus filhos sempre foi um pai super presente, um excelente pai. Então, isso foi muito importante para mim. E qual foi o maior desafio, Carol, você acha? Eu Diferente da idade? Eu tive muitos desafios na maternidade. Mas o meu maior desafio, eu acho que foi quando, esse último ano, que a Giovana, quando eu me divorciei, a minha filha ficou 1 ano sem falar comigo. E acho que entre todas as dificuldades que eu tive no meu divórcio, bom, vocês sabem, uma fase muito difícil, ficar longe dela 1 ano. 1 ano, assim, parecia que eu tinha perdido uma parte de mim, assim, sabendo notícias, né? E muitas vezes tendo que lidar com ela como se ela fosse uma estranha. Oh, E a gente acompanhou isso, né? A saudade, né? Enquanto eu acalento. É interessante, porque eu e a Carol, a gente tem muita coisa em comum na nossa vida, e uma das coisas era que, também que eu não tinha o sonho, acho que você também não tinha muito sonho de ser mãe, né? Mas nossa personalidade. Eu não era aquela pessoa também que sonhava, ai, quero casar e ter filhos, nem casar eu não queria casar nova. Aconteceu o meu casamento tão precoce, porque era um homem perfeito. Mas você imagina que queria se casar, você quis se casar com ele. eu quis Você me não casar, engravidou. eu casei virgem e bem pura, assim, era bem inocente. Não dá pra acreditar, mas eu já fui um amor. Eu era bem certinha na igreja, assim, bem inocente mesmo. E aí, eu engravidei com 3 meses de casada, porque eu não conseguia eu comecei com anticoncepcional um pouco antes do casamento pra me acostumar, não me acostumei. Aí eu coloquei o Mirena, na época era Mirena, né? Ainda é. Não, então não é o Mirena, é o outro. Como que é o nome? Gil de cobre. De cobre, que doía pra caramba. E aí doía muito, e aí eu tirei e engravidei. Enfim, a Laís, ela nasceu de 8 meses e teve, na época a gente chamava de síndrome da membrana hialina, hoje chama síndrome da... uma coisa do recém-nascido, que é quando o pulmão da criança, né, pra quem não sabe, o pulmão da criança aos 8 meses é quando fala que é mais perigoso nascer prematuro, porque não abre o pulmão. Estou falando bem pra mãe, assim. Claro. E só que a ginecologista era muito nossa amiga, o pediatra era muito nosso amigo, e a pessoa, ninguém percebeu. Mesmo meu ex-marido sendo um excelente profissional, que vocês sabem que ele é da USP, é um excelente profissional, ele percebeu, mas ele não tinha aquele, sabe assim, como é que eu vou falar com o colega, Sim. que é amigo, inclusive. E aí a Laís, ela ficou, a gente estava no hospital que na época não tinha UTI neonatal, ela com a respiração, com todos os sintomas da síndrome, e aí ela nasceu numa quarta-feira, na sexta-feira ela fez uma parada cardiorrespiratória e ela morreu. E foi já parada pra Santa Casa, né, que é o UTI neonatal. Você nunca soube dessa história? Não sabia, tô aqui chocada. A gente parou um pouco de contar a história da Laís. E ela chegou na UTI já falecida, assim, morta. E o Valdomiro orou com ela, ela voltou e ficou 10 dias com 100% de oxigênio. E a saturação dela, né, que tudo isso significa, enfim, ela não conseguia aproveitar o oxigênio, então o pulmão dela era cheio de CO2, e aí fazia 10 dias, na noite de sábado para domingo,
o meu ex-marido chegou em casa e falou assim, Tati, a Laís não passa dessa noite. Olha, eu não estou de chorar, eu tô aqui menos me emociono. Gente, O maternário... o que tá acontecendo aqui, gente? O maternário é uma coisa, né? Porque naquela noite de sábado pra domingo, o meu ex-marido chegou em casa e falou assim, a Laís não passa dessa noite, vamos entregar ela pra Deus? E pode ser que ela esteja só sofrendo porque a gente tá segurando ela. Aí eu falei assim, vamos entregar. E nós nos ajoelhamos e a gente falou, Senhor, o Senhor deu e o Senhor pode levar. Bendito seja o teu nome, que foi o que Jó fez, né, quando morreu todos os filhos dele. E a gente realmente entregou e foi a primeira noite em 10 dias que nós dois dormimos. A gente estava na casa dos meus pais, que eu não tinha tido coragem para minha casa. E aí, no dia seguinte, o Valdomiro voltou para a UTI, ela tinha conseguido passar a noite, mas a saturação dela, os exames dela eram péssimos. E naquela manhã, a igreja levantou um clamor e estava tendo um congresso de Gideões Internacionais, que é o que entrega as Bíblias no hospital e hotel, sabe, que entrega aquelas Bíblias. E meus tios estavam lá e eles pediram para levantar um clamor para ela. Então foi feito primeiro a oximetria, os primeiros exames às 9 horas da manhã. E ela começou a reagir bem, aí meio-dia refizeram os exames. Gente, foi realmente um milagre, porque geralmente quando a criança vai melhorando é aos poucos. O exame dela estava normal. E aí começaram a desmamar, né, tirar do respirador, e ela só respondendo bem, e aí em 24 horas ela saiu, e a médica falou assim, ela possivelmente vai ter sequelas neurológicas, porque ela fez hipóxia cerebral, e ela ficou muito tempo com 100% de oxigênio, isso queima o cérebro. E aí ela foi fazer exames, vocês conhecem a Laís. Ela começou a ler e escrever sozinha aos 4 anos, passou no primeiro vestibular de medicina, com 17 anos, é uma médica hoje, uma menina extremamente inteligente, doce. Na mesma linha de raciocínio da pergunta que eu fiz para Carol, qual você acha que foi o seu maior desafio na maternidade? Engraçado, né? Porque eu vejo hoje, eu tenho 3 filhos, tive mais 2 logo em seguida, eu vejo hoje os meus filhos e, para mim, eles são o meu case de sucesso. A única coisa que eu olho e falo assim, isso deu certo. Porque todas as coisas, na minha cabeça, eu trato isso em terapia, deram errado. Meu casamento deu errado. A minha vida, assim, eu vivo muito bem. Mas eu vivo muito bem porque eu tenho uma herança. Não teve nada que eu construí, eu não construí nada. Embora eu sempre gostei de trabalhar, sempre me dei bem no trabalho, mas eu não construí nada por meus próprios esforços. E eu errei muito na minha vida. E deu certo ser mãe. Porque naquele dia que Deus me devolveu a Laís, que trouxe a Laís de volta, a mulher que nunca quis ser mãe se apaixonou pela maternidade, tanto que eu tive 3 filhos. E um depois do outro, E um né, depois do outro. E eu sou apaixonada pela maternidade. Ai, que programa de emoções. Eu não sabia dessa história, Eu a gente acho não que- sabia. Eu acho que já deu da nossa live. O que vocês acham? Eu acho demais, que vocês vão ter que continuar assistindo o programa na quarta que vem. O que você acha? Tá gostando da live, Eu acho que né? ele tá... Não vai Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, depois a gente volta. Vamos voltar Só a depois? minha resposta, então? Só a minha resposta? Eu tô um pouco emocionada, mas eu quero que vocês fiquem aqui. Mas eu acho justo que vocês possam ir até o YouTube. E se inscrever no canal. Se inscrever no canal pra apoiar a gente, É. pra ajudar a gente a crescer. Os seguidores da Carol, que são totalmente, assim, Engajados. engajados, tá? Bom, vamos lá. Vocês contaram histórias lindas, assim, né? E vocês se emocionaram. E eu confesso pra vocês que não pensei em nada sobre essa resposta que eu vou dar. Então, talvez eu também me emocione. Eu acho que a minha vida existe. Emocionar na primeira frase fica difícil, né? Eu acho que a minha vida existe. Mas eu acho que quando a gente fala de filho, né, gente? Aí você vê que coisa. Eu acho que a minha vida existe antes do Ricardinho e depois do Ricardinho. Quem convive comigo sabe, eu fui transformada na dor. E por quê? Bom, eu espero que todos vocês que estejam aqui já saibam que eu tenho um filho com diagnóstico. Se vocês não sabem, vocês voltem lá e vão assistir. Mas vai que tem alguém chegando agora, o Ricardo tem um diagnóstico de autismo, né? E eu acho que, ao contrário do que a Tati disse, mas olha só, eu fiquei pensando sobre isso, eu era muito perfeita, Tati. Né? O meu casamento era muito perfeito. Na minha vida profissional, vinha num desenrolar muito perfeito. Então, eu tinha feito psicologia, eu tava já num cursinho pré-vestibular para medicina, tudo ia lindo, meu apartamento era lindo, o nosso trabalho ia de vento em popa, o meu casamento ia muito bem. Até que assim, como que uma mãe
né, que é uma mulher tão perfeita, na minha ilusão, na minha imaturidade, conseguiu fazer um filho imperfeito, como se os outros fossem. Aham. Mas eu vou ser honesta com vocês. Hoje eu vou usar o tema livre, depois eu vou consertando aqui um pouco, né? Mas Esquece a doutora especializada em autismo. perfeito. Como que uma mãe tão perfeita faz um negócio tão imperfeito? E aí meu mundo caiu. Então, nos primeiros anos da investigação, na verdade, talvez da não aceitação, eu passava o tempo todo nesse questionamento. E aí, foi tão de Deus também, que hoje eu sei que a minha melhor versão, que a melhor pessoa, talvez não a melhor mãe. Inclusive, eu sou muito criticada pelos que me rodeiam, não por vocês, muito pelo contrário, vocês sempre me dão apoio, porque eu tenho uma babá, uma funcionária, uma amiga, uma irmã, quase que 24 horas por dia, e muitas vezes eu já fui julgada, né, condenada que eu terceirize a educação do meu filho. Só que eu também entendo que para eu poder ajudar outras crianças, eu preciso estar disponível para essas crianças. Concluindo, foi depois desse deserto do diagnóstico e da aceitação que eu me tornei a minha melhor versão. Então, para quem não queria ter um filho, porque eu não queria, isso foi uma cobrança do meu marido na época, tem um filho diagnosticado que soa num primeiro momento como imperfeito, depois de muito sofrimento, de muita angústia, de um deserto muito longo, passa a se achar na melhor versão a partir desse defeito, que eu não tenho nem coragem de usar no termo correto da fala, passa a ver nesse defeito a sua melhor versão. Só deixa eu fazer um adendo sobre a maternidade da Angélica, que eu conheço a Angélica antes de ser mãe. E inclusive a gente, né? Porque a gente convive praticamente 24 horas, né? Todos os dias a gente se fala todos os dias. Toda hora, tudo que acontece. A gente tem uns 3, 4 grupos, um com dos meninos, um com o outro, um só nós 3, enfim. E até pra gente que convive, eu acho que a gente também tem uma visão da Angélica e do Ricardinho. Assim, o Ricardinho é uma criança autista, e hoje em dia eu acho que é muito importante a gente falar, porque o autismo é muito, né, tá muito à tona, então eu acho que é até um tanto banalizado certo trabalho que a criança autista dá. E a gente, o Ricardinho, onde a gente vai, o Ricardinho tá. O Ricardinho é uma criança mais comportada do que muita criança em diagnóstico. Ele não dá um pingo de trabalho. Então, na nossa cabeça, a gente tem a ilusão de que o Ricardinho não dá trabalho. Sim. Ele é uma criança... Ou então, assim, que isso representa pouca demanda na minha vida. Que assim, que pra você é fácil, porque você trabalha com isso, o Ricardinho faz todas as terapias. Teoricamente. E ontem eu presenciei, então assim, a gente saiu comer um espetinho, porque ela falou assim, amiga, o Ricardinho tá de férias, e eu tinha mandado mensagem no grupo que eu ia no Vandão sozinha comer um caldo. Ela falou assim, então vamos comer um espetinho que eu preciso tirar o Ricardinho de casa um pouco. Eu falei, Angélica, eu nunca vi o Ricardinho. Eu nunca. Agitado. Amiga, mas não era agitado. Não era agitado. E ela foi ficando nervosa, e eu fui percebendo que ela tava nervosa. Eu sei que assim, ela falou, nós vamos ter que ir embora. Porque, na verdade, ele queria sair, mas ele não queria ir naquele lugar. Ele queria ir no Mercadão, gente. Ele queria ir no Mercadão. O negócio dele é o Mercadão. O negócio dele é o Mercadão. E aí, mas assim, muito, 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 de um jeito que eu nunca vi. Ele pulava, ele gritava. E ela olhou pra mim e falou assim... Você tá vendo? Eu sou uma pessoa estudada e eu tô perdendo, tipo assim, eu tô extremamente incomodada. E ela tentou todos os artifícios de, tipo, pegar ele, conversar com ele, né? E ele desafia, porque ele é extremamente inteligente. Então, eu me compadeço muito, meninas, das mães que não têm 1/3 do conhecimento, do suporte, da estrutura que eu tenho. Porque se pra mim, que tenho clínica à disposição, conhecimento, 2 formações na área, uma rede de apoio que é composta por uma funcionária incrível e maravilhosa, em determinados momentos, eu tenho muita dificuldade em lidar e aceitar com o autismo. Você imagina outras mães que têm um nível de suporte, de estrutura, de acesso muito baixo. Aí depois que vem, então, uma mãe a público e diz que odeia o autismo, todo mundo julga, porque na verdade não sabe do que se trata. É isso. Só quem convive, né? Só quem convive. Bom, a gente falou de maternidade
E agora a gente vai falar de um outro tema que também sempre surgem perguntas aqui para nós, que é sobre divórcio e relacionamento. E eu quero trazer para vocês aqui, acho que nós três tomamos a decisão pelo divórcio, e o quanto é difícil, né? Você às vezes está em um lugar, tomar essa decisão, não ter certeza se é isso, se... Eu sempre falo, né, para as minhas clientes, porque eu tô esperando eu ter certeza. Eu falo, olha, certeza você não vai ter, mas você vai saber a hora, né? Então, eu acho que eu queria saber, né? Vamos começar por você. Por mim, Que se divorciou, na verdade, tinha, na verdade, um filho pequeno. O Ricardinho não tinha o diagnóstico ainda. não tinha o diagnóstico ainda. E eu não tinha um casamento ruim. Só que eu tive um fator determinante, que foi o não suporte na minha decisão de fazer medicina e também o boicote. Então, assim, eu tenho hoje uma relação de respeito amigável com meu ex-marido, que é o pai do meu filho, mas eu também tô aqui para ser honesta, né? Então eu vou assumir essa responsabilidade com ele, que fique claro também, essa é a minha versão dos fatos. Sim, Não é verdade? sempre existem três, né? Eu me casei aos 22 anos, por escolha, tá? Não virgem, mas apaixonada. Vocês namoraram quanto tempo? Foi bastante tempo, 6 né? meses. Nossa, eu achava que era uma vida. Na verdade, nós vocês fomos davam morar super bem. junto, inicialmente, tá? Por falta de grana. Então, nós morávamos em 2 repúblicas, então ficou mais fácil juntar tudo isso e tentar economizar dinheiro. E nós fomos morar juntos e 1 ano e meio depois casamos, de noiva, com festa, com 350 convidados, apaixonada. E eu vivi um bom casamento, até que essa parte é minha, ok? Servi. E a ele. Até que eu ficava disponível. Ele tentou me colocar aí pra dona de casa um tempo, só que eu tinha um sonho. E o amor, naquela época que eu sentia por ele, eu achava que não ia, de certa forma, ser interferido por uma escolha profissional. Mas foi. E, então, assim, talvez se a gente se gostasse de uma outra forma, talvez se fôssemos mais maduros, teria sobrevivido a isso. Mas isso não tá em questão agora, meu casamento já acabou, eu tô super feliz por isso, nesse momento. Não me arrependo da escolha que fiz, tá? Mas naquela época acabou por opressão da escolha que eu fiz em estudar. Foi muito difícil, eu passei muitos maus bocados no que diz respeito à questão psicológica e financeira. Porque nós trabalhávamos juntos e eu naquela época, apesar de trabalhar com ele, de ser sócia dele, tudo estava sob o controle dele. Então, quando eu saí, obviamente, as coisas continuaram no controle dele, inclusive eu. O que é comum, né? Inclusive eu, porque se ele era detentor das decisões sobre o dinheiro, automaticamente eu fiquei nessa condição por um bom tempo. E você estava estudando fora, né? Estudando fora, uma faculdade difícil, com uma criança em investigação diagnóstica. Meu Deus, eu acho que a Carol já falou isso aqui, mas eu perdi a mãe, como todas vocês também, e pra mim, o processo do divórcio É infinitamente pior. Infinitamente pior que a perda da minha mãe. Hoje, quando eu olho pra trás, eu tenho a sensação de que nem parece que eu vivi e venci tudo aquilo, mas Você não sim. tem essa sensação? Porque hoje o meu divórcio é o mais recente, né? Vai fazer 3 anos agora. E eu olho tudo que eu passei e falo, como que eu aguentei? Eu juro, eu não sei como que eu aguentei. Porque, na verdade, as pessoas não fazem ideia do que eu passei. Eu tenho essa imagem de forte, vocês sabem. Do que ninguém passa, Carol. Tipo, as pessoas não fazem Não ideia, fazem. a não ser os que já se divorciaram. Sim. Mas quem não se divorciou não faz ideia. E hoje, amiga. todas as mulheres que sentam na minha sala e que eu, às vezes, conto um pedacinho da minha história, olham pra mim e falam assim, eu nunca imaginei. Sim, você acha que meu divórcio foi fácil? Não, minha filha. Não tinha força nem pra levantar da cama, tinha dias. Então, antes da Tati falar, existe divórcio fácil, Carol? Não existe. Você que vê divórcio todos os dias. Não existe. Por mais amigável que seja, e eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu atendi essa semana que já tá conversando comigo há 1 ano. E ela falou, a gente tá separado já há quase 2 anos. Eu falei, não, então tá tudo certo. Ela falou, quanto tempo fica pronto? Eu falei, não, eu vou minutar, é consensual. E ela falou pra mim assim, nossa, me dá até uma coisa ruim de assinar. E eu lembro que, inicialmente, eu cheguei a assinar um divórcio consensual.
E no dia que eu fui assinar, eu chorei tanto, tanto, e é um ato tão simbólico, mas que você tem uma sensação de tipo assim, ó, acabou. Uhum. O meu sonho... Quanto tempo, Carol, demorou pra eu assinar o divórcio? Você? Foi 2 anos? Por uma dificuldade dele, Aham. inclusive. E o dia que eu assinei, Tati, Você também chorou. eu chorei. Mas eu sei hoje por quê. Pela quebra dos Sim, dos sonhos. sonhos. Só que a gente só entende isso depois. Depois. Depois você vai vivendo essa quebra do sonho. E eu acho que assim, ó, e a gente vai falar disso também, o recomeço, conforme você vai vivendo e vendo que aquele amor que... Eu sempre deixei isso muito, muito... Eu não escondo de ninguém, eu fui muito apaixonada pelo Hugo, muito. Desde a adolescência. E aquela sensação de que, assim, você não vai viver mais aquilo. E não vai. Aquele amor inocente, você vai amar de novo, né? Eu amei de novo, sim, mas talvez aquela coisa inocente, e acho que a gente sente isso, né? Depois, acho que pesa um pouco esse sentimento de tipo, não vou conseguir. Bom, eu nesse momento estou bem desiludida da vida, então vamos, Tatiane, como foi pra você? Olha, a idade disfarça aí, vamos lá. Aí Eu tenho fala 11 do seu- anos, do eu seu tenho divórcio. 11 anos, né, divorciada, e hoje eu consigo fazer uma análise diferente do que eu fazia anos atrás. Eu nunca me encaixei em caixinha nenhuma, né, eu não me encaixo em padrões, eu não sou uma mãe típica, eu não sou uma amiga normal, esqueci do aniversário da amiga de infância. Eu não sou uma pessoa que me encaixa em muitas caixinhas, eu sou diferente de muita gente. E eu acho que o grande erro do meu casamento foi a imaturidade dos dois lados, porque eu tinha um marido, era um homem perfeito, um homem bonito, extremamente inteligente, culto. Eu me atraio por homens cultos e inteligentes, mais do que beleza. Beleza pra mim não é o importante. Ele era um homem perfeito e eu cresci ouvindo que ninguém ia querer casar comigo. Por quê? Porque eu não era aquela mulher. Eu sou criada na igreja, então talvez isso mude um pouco. A menina criada na igreja, ela é criada para casar, para ser dona de casa, não para trabalhar fora. Hoje tem mudado isso, mas a mulher não pode trabalhar fora. O homem tem que sustentar, ela tem que ficar em casa, cuidando da casa. Então eu fui criada assim, mas eu não sou essa pessoa. Então, Tanto que eu não consigo imaginar a Tati nessa versão, porque a gente, assim, a gente se conhecia, mas a gente convive com você numa versão só se pós-divórcio. via na academia, correndo. Enfim, meu pai falava assim, ninguém vai querer casar com você é desorganizada, você não gosta, você fica estudando, você não gosta de fazer as coisas da casa, não ajuda em casa em nada, e eu sou bocuda, né, eu tô muito melhor, muito, mas eu era ariana, Sim. brava e bocuda, e aí um homem quis casar comigo, só que ele me viu tocando na igreja, porque eu tocava e cantava na igreja, e eu era a menina de azul que cantava na igreja, e ele se apaixonou e casou com esse ideal de que não sou eu. Com a menina de azul que Da menina de azul que cantava na igreja. Então ele tentou me colocar nessa caixinha o tempo todo. Não por mal, mas porque era o ideal dele. E ainda ontem eu tava conversando acho que com as crianças. Ele sempre trabalhou muito, muito. Eu tentava trabalhar, mas tinha todo esse cerceamento de todos os lados que eu não podia trabalhar. Então, pra mim, era sempre uma crise. E ele pagava as contas. Sim. E aí, ele ficava bravo, às vezes, com um café da tarde. Porque às vezes eu passava na casa da minha mãe, tomava um café da tarde com a minha mãe. E ele ficava bravo. Hoje eu entendo, e ele também já fez essa meia-culpa, né? Hoje eu entendo que ele pensava assim, cara, eu tô matando de trabalhar pra dar essa boa vida pra ela, pras crianças, e eu não tenho tempo de tomar um café. Era uma raiva pessoal, só que eu não tinha maturidade pra fazer essa leitura. Mas hoje é muito mais fácil a gente fazer certas leituras. Pois é, e olha que dó, que era um casamento que podia estar aí até hoje, né? E eu não me sentia, eu sentia que eu era cerceada. A gente até falou uma vez num outro episódio da sua mãe e do seu pai, da diferença, né? Eu sempre fui muito vivaz, né? Sim. Sou fora da caixinha e ele é muito padrãozinho, ele é muito certinho. Tudo é muito correto pra ele. Então nós somos pessoas completamente diferentes, sem maturidade pra aceitar o outro, pra amar o outro como ele é. Mas acho que a gente aprendeu um pouco disso no nosso último episódio com a Débora, e ficou bem claro, Sim, né? de Sobre colocar o o lugar outro. desse outro. Mas eu acho que é por isso que talvez a gente deveria demorar mais pra encontrar o amor da nossa vida, né? Numa Mas fase... aí eu acho que quando a gente demora, a gente tá maduro o suficiente pra pensar que talvez ele não exista. Que é o que aconteceu agora. Só que é o que a gente fala. Talvez hoje não é porque a gente tá tudo traumatizado. Todo mundo é traumatizado. Ah, Gente, não sei aí. Eu tô vivida.
E aí, eu também. Hoje eu tenho uma maturidade que é o que eu falo. Hoje eu faria tanta coisa Gente, diferente. só que assim, ó, tipo, concluir de uma forma esse primeiro momento, vocês não acham que o casamento cumpriu o papel que tinha que cumprir na vida de vocês? Meu, sim. Eu fui feliz. Eu não sei, assim, eu nunca pensei em voltar. Até o Everton perguntou, alguém pergunta pra vocês, né? Se vocês voltariam com seu ex, mas ninguém nunca me perguntou, porque nós somos tão diferentes, as pessoas não perguntam, Sim. nunca pensei em voltar. Mas eu não sei se cumpriu, sabe por quê? Agora eu tô na fase de casar os meus filhos. E depois vai vir a fase dos netos. Eu acho que Eu essa acho tão parte legal, é muito gente. ruim, você ter que enfrentar uma formatura, um Você vai casamento. pegar Eu tô formatura longe. agora. O Ricardo tá Ele com é 9 pequenininho anos. ainda. né? São novos desafios, assim, que às vezes você olha e fala, tipo, entende que não é a pessoa, homem, mulher, Aham. é a família, A É, instituição, a instituição. família. Mas eu sofri muitos domingos no início do divórcio, porque eu buscava aquele momento família. É. Só que, por exemplo, como talvez o Ricardo tem 9 anos ainda, e eu não sei exatamente quais desses eventos sociais ele vai participar, eu hoje tenho a sensação de que o meu ex-marido cumpriu o papel que ele tinha na minha vida. Aham. Que ele me deu a oportunidade de viver um casamento de noiva na igreja, Uhum. que era importante pra mim, pra minha Uhum. família, que ele me deu o filho que eu tenho, Uhum. porque geneticamente seria impossível eu Sim. ter um outro, o mesmo filho Até com porque ele é a outro cara homem. do seu ex-marido. Ele nasceu no mesmo dia, ele é a cara, ele tem o nome. Até a personalidade, E né? até Gostar o do Mercadão. diagnóstico é responsabilidade de nós dois. Aham. Esse diagnóstico que vem, então, para transformar minha vida, como eu citei. Então, eu sinto que ele cumpriu o papel na minha vida e talvez por isso que eu o perdoei de todos os Ah, sim. males, vamos dizer Sim. assim, que ele possa ter me feito, que eu já nem sei mais se fez hoje, né? Eu tô super feliz, ele tem uma outra filha, ele tá casado, eu acho isso o máximo, porque querendo ou não, ele deu um irmão Do Ricardinho. pro Ricardinho, já que eu optei até no dia de hoje a não ter outro filho. Então, assim, eu consigo hoje respeitá-lo na história, entendendo que, na minha sensação, ele cumpriu Sim. o papel que ele tinha na minha vida. E fazendo um link, então, com isso, a gente falou do passado, vamos falar do futuro, Ai, né? que Porque delícia! o presente, todo mundo já tá acompanhando aí nas redes sociais e aqui no podcast. Mas o no presente futuro, também né? faz parte do seu presente. A o gente- assunto. É que a gente, não sei ainda, não falando de futuro. Nós somos pessoas completamente diferentes. Nós falamos que hoje nós temos traumas, temos histórias, mas qual é o nosso futuro? O que a gente pensa dos próximos relacionamentos? O que a gente espera dos próximos relacionamentos? Agora é a Carol que começa, então. Me deu né? frio na barriga, É. Carol. Eu não sei o que eu espero. Eu não sei se eu espero. Eu sei que eu quero muito amar de novo. Na verdade, eu quero muito amar e quero muito ser amada, né? Talvez eu tenha algumas dificuldades, mas eu acho que é tão difícil, né? Conforme o tempo vai passando, vai ficando tão complicado você confiar, você acreditar que é de verdade, você acreditar que a pessoa que fala que te ama não tá encontrando a outra no fim de semana e falando que ela é a mulher da sua vida. Os traumas da Carol. Eu gosto muito desse podcast, vocês sabiam? Porque eu acho que a gente As pessoas me fazem desacreditar nos outros, que não tem nada a ver comigo, entendeu? Eu acho que a gente tem condições de agradar todos os públicos. Sabe por quê? Porque eu respeito as falas dela e a história dela. Mas todo mundo aqui sabe, eu tenho um término extremamente recente e tenho traumas também Acho que a desse gente vive término. fases diferentes. Só que, gente, eu tenho certeza É muito engraçado. que eu vou amar tudo de novo, que eu vou gozar tudo de novo, que eu vou viajar tudo de novo e que eu vou ser feliz tudo de novo. Eu vou ser feliz. Talvez, mas assim, ó, mas é o que eu falo. Lá atrás, quando eu terminei, inclusive, não só o meu casamento, mas o meu namoro, eu tinha certeza que eu ia passar aquela fase difícil de término, né? E eu ia conseguir, conforme o tempo vai, eu percebo que eu também tenho as minhas barreiras. Caroline, deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, Você está aberta
Eu ia para falar isso. amar de novo? Não Eu acho que sei. precisava fechar ciclos, fechar Eu não portas. sei, eu achava que eu tava, mas eu não sei. Isso. Se eu tô aberta para amar outras pessoas. Isso, porque assim, ó, É. nós colocamos. Já vou deixar você falar, Não tem Tati. problema, É tô porque eu tô sem querendo pressa. enquadrar ela Aham. aqui. Ela tá querendo me expor, eu acho. Eu tô querendo dizer. Tá aqui, gente, louca para amar, então assim, né? Vamos dar uma motivação nela. Nós abrimos uma caixinha essa semana. Aham. Na verdade, semana passada, né? Porque o podcast está sendo gravado hoje na terça e vai pro ar na próxima quarta. Nós abrimos uma caixinha sobre perguntas, né? E eu recebi 10 perguntas e 8 eram sobre o meu estado civil, né? Você tá solteira? Você tá solteira? Você tá solteira? Então, sim, eu tô solteira. Eu tô recentemente solteira. Aham. Só que eu já saí de um divórcio. Olha como o futuro tem tudo a ver com o passado, Uhum. né? E vice-versa. Porque eu já saí de um divórcio tão destruída e eu já amei de novo tão loucamente que, apesar de ainda estar colhendo todas as lástimas de um término, eu acredito, eu tenho certeza absoluta que eu vou sim amar de Uhum. novo. Então, Tá, Caroline, vamos você tá consertar? aberta? Pode ser que eu Isso. ame de novo. Eu não. Tá, vamos lá, vamos organizar. Isso, organiza. Eu quero amar de novo, certo? Pode ser que eu consiga amar de novo. E que eu talvez não esteja tão aberta a amar de novo, mas porque eu não quero que a conversa que a gente teve Tá, ela tá falando com o Everton, com o que a gente teve uma Everton. conversinha no grupo hoje. Que talvez com a possibilidade de eu amar e sofrer de novo, o que que eu faço? Eu recuo. Não, você vive. Porque o sofrimento também é vida. Ai, Eu tô nessa vibe. mas Tá. Eu tô assim, tentando tá, fazer vou comer. uma coisa muito mais leve. Como eu tô com essa maturidade de resolver o meu passado, eu tô fechando as portas. Acho que falta isso, fechar as portas. Então, eu consegui me perdoar primeiro, pelo fim do meu divórcio, perdoar as pessoas que estavam envolvidas. Estou fechando portas, tem portas ainda que estão com as frestinhas, mas eu vou, Claro. se Deus quiser, conseguir fechar Às todas. vezes passa um dedinho. Às vezes eu coloco só pra ver se tá ventando ainda. Faz parte. Mas eu tô aberta pro novo. E eu posso me machucar? Posso. Tem um risco grande? Tem. Mas eu quero viver isso. Mas eu vi porque um tá vídeo que fala gostoso vivendo exatamente isso. Se você se fechar, você também vai perder as oportunidades de viver. É. E aí é uma escolha. Você quer viver desse jeito o resto da vida? Beleza, você não vai sofrer, mas você também não vai amar. E sabe o podcast da semana passada? E quem não assistiu, assiste, por favor. Dá pra gente deixar o cardzinho? Vamos deixar o cardzinho do episódio da semana passada pra quem quiser assistir, que não assistiu ainda. Né? Que a Débora falou de fazer diferente. Então, de fazer diferente, colocar o outro no lugar de protagonista dessa história. Não precisa ser sempre a gente os protagonistas, né? Então, eu tô tentando analisar. Por exemplo, ele fez uma coisa que eu fiquei chateada. E ele também ficou chateado. Não, eu fiz uma coisa que deixou ele chateado e daí acabei ficando chateada porque ele ficou chateado com uma coisa que eu achava que estava certa. Aí eu perguntei, o que você sentiu? Ao invés de acusar, a minha pergunta foi, o que você sentiu com o que eu fiz? Só de perguntar isso, a pessoa sentir assim, nossa, mas ela tá preocupada com o meu sentimento, a pessoa já quebra. Sim. E eu não fiz isso pra ser manipuladora de jeito nenhum, foi porque a Débora tinha comentado isso, então eu coloquei. Uma outra situação que eu tô tentando fazer melhor. Eu sou muito ciumenta com essa pessoa, vocês sabem disso. O moço Sim. me coloca numa situação de ciúme. Você porque tá eu controladíssima. estou super controlada, porque eu teve uma situação que tinha uma ex-peguete dele no mesmo lugar que ele estava, nós moramos em cidades diferentes. Ao invés de eu ficar desesperada, mandar 1000 mensagens, perguntar, eu não perguntei nada, porque eu não tenho controle de nada. E ele escolheu ficar comigo. Então, eu não quero saber como é que foi, o que aconteceu, entendeu? Mas é um exercício. A gente tem que se exercitar para tentar ser feliz de novo. Porque a gente já cometeu muitos erros. Não precisa cometer mais. E o que você espera do futuro, então, baseado em todo esse aprendizado? Ai, você quer que eu fale que eu quero casar, mas eu ainda não sei. E você? Até o final desse episódio, eu vou conseguir tirar dela que ele vai casar. O que eu espero do futuro? Que eu consiga um amor duradouro. Não precisa ser nada de melhor do que os que eu já vivi, mas que seja um que dure para sempre. Pra envelhecer junto. Eu também.
Uau! eu também não Quando eu era Eu também casada, quero envelhecer eu junto. tinha Diamond certeza Girl. que eu ia, Diamond Girl. que eu ia ser aquele casal de velhinhos, sabe? Eu tinha certeza. Eu Então, também assim, tinha certeza hoje eu já disso. não tenho certeza que eu vou viver isso com alguém, não que eu não espere. Entendeu? Tudo vai mudar, gente. Vamos lá, Vamos gente. correr. Os outros agora, já falamos bastante da gente, né? Não, a gente tem o conselho de amigas, mas Então, antes vamos falar dos disso, outros? mas antes disso eu queria ler, porque tiveram as perguntas na minha caixinha. Ótimo. Pergunte. Tá, eu vou falar todas aqui, a gente pode fazer um bate-bola bem rapidinho. Rapidinho, Tá? vamos. Nós estamos muito nostálgicas, tá? Muito. Pergunta número 1, vocês estão solteiras? Sim. Ela Eu não não. respondi. Não tá, amiga. Tá. Não estou Tatiane aberta a não novos tá- relacionamentos. Tatiane Tá não- disponível. Não, Tatiane não disponível. está disponível, eu e a Angélica estamos solteiras, talvez não disponíveis, mas Solteira. Eu não tô dizendo que eu tô disponível, eu tô solteira. tô solteira. Carol, fala sobre o seu divórcio. Eu falei, gente, Aham. Falou. foi um divórcio muito difícil, que apesar de vocês acharem que eu sou grandona, advogada de família, que eu ferrei com a vida dele, Tirou tá? tudo dele. Tirei tudo dele, eu sofri pra caralho. Meus filhos sofreram muito. Enfim, achei que eu ia morrer, que eu nunca ia passar por isso. E quando vivi um relacionamento ainda, vocês lembram? No meio do meu divórcio, tenho dó do meu ex-namorado, porque eu só falava sobre isso. E isso também acho muito importante, porque É. assim, coitado, era só sobre isso, o assunto era só esse, eu só chorava, enfim. O meu divórcio foi um caos, hoje tá tudo certo. Os filhos de vocês sofreram muito com a separação? Muito. Muito. O meu era muito bebê, Era né? Então, bebê, 2 não passos pra lembro. vocês. Os meus sofreram, mas assim, não foi pouco, não. Não. Os meus sofreram muito. Os meus fazem terapia até hoje. É. E vamos fazer pro resto da E vida. você acha que isso tá em pauta ainda? A terapia do divórcio? É. Às vezes sim. Como é ter um bom relacionamento com um ex? Todos vocês têm? Depois ela me mandou por direct, que é porque uma vez eu comentei que eu e meu ex-marido, a gente está super bem hoje. Bom, pra mim, eu acho que a gente vive 3 relacionamentos com os ex diferentes. Sim. Mas Mas todo mundo se relaciona bem. Então, Isso. hoje eu tenho um relacionamento muito bom com o Hugo, que inclusive às vezes é pauta de algumas pessoas. Que fique claro, a gente voltou a conversar tem 1 ano, nós ficamos 1 ano e meio, um pouco mais de 1 ano e meio, sem qualquer contato. Eu odiava ele mais do que qualquer coisa nessa vida. E eu praticamente adoeci por conta desse ódio que eu sentia. E os meus filhos sofreram muito, muito. Então, o relacionamento que eu tenho hoje com ele faz muito bem para os meus filhos saberem, tipo assim, do meu filho, a gente tá no mesmo ambiente para assistir um jogo, meu filho tem uma crise de ansiedade na quadra e sair vomitar, porque a gente tava junto e ele achando que a gente ia se matar. Então, assim, eu acho que esse fato que a gente viveu, ninguém que tá de fora sabe. A gente nunca teve uma conversa sobre voltar, a gente nunca pensou em voltar. Nossa conversa, a gente conversa sobre várias coisas, mas principalmente sobre os nossos filhos, contas que a gente divide e ponto. O nosso relacionamento é ótimo. E eu conversei com ele esses dias e falei, só quem viveu o que a gente viveu com os nossos filhos sabe o quanto isso é importante pra Bom, eles. ela pergunta como é que é o relacionamento do ex, e ela tá falando do ex-marido. Do meu né? ex-marido. Meu ex-marido já nem é mais meu ex, né? Muita coisa já passou nesse sentido, né? Não, com meu ex-namorado eu não tenho Mas relacionamento. o meu relacionamento com o meu Às vezes tem, às vezes ex-marido não tem. é um relacionamento de muito respeito, porque, como eu disse, ele é casado, tem uma outra família que eu respeito muito. Que todos. fique claro, meu ex-marido tem namorada. Sim. Então, nós conversamos tudo aquilo que é sobre o Ricardinho, apenas, tá? Temos uma sociedade eles são que só, também sabemos onde cada um atua, então o que é função dele, o que é função minha. E, além disso tudo, né, eu percebo que nos perdoamos. Isso foi o mais importante. É isso. Nos perdoamos pelo Ricardinho e eu o perdoei, principalmente para ser feliz. Uhum. Então eu tento não invadir o espaço dele e da família dele. Sinto que hoje ele também não invade o meu espaço. Mas, gente, já foi muita Mas baixaria. Até chegar nesse lugar, teve uma longa jornada. Mas eu já tô divorciada há 7 anos, então, assim, tudo certo. O tempo cura tudo, né? Eu e meu ex-marido, hoje, a gente fala o mínimo, mas a gente não falava nada. Enfim, não tínhamos nenhum contato, ele casou logo depois, né, do nosso divórcio,
E tinha várias complicações, porque era tudo muito misturado, né? Eu não quero expor muito, mas Sim, era e não muito deve, Não complicado. deve. Era muito complicado. Mas o quanto você se sente aliviada de hoje, pelo menos, poder ter um mínimo sobre os seus filhos. E assim, sabe o que eu me sinto aliviada? Porque hoje eu não tenho nenhum peso de encontrar com ele, com a esposa dele. Nenhum mesmo. Eu acho que eu nem contei. Olha o que aconteceu. Ela sempre me trazia geleia de jarri do Peru. É uma geleia de pimenta que eu amo. E ela tinha uma cunhada que morava no Peru e ela sempre trazia. E aí eu encontrei com ela, falei, eu falei de você essa semana. Mas, gente, super natural, de verdade. Eu falei, falei de você essa semana. Eu tô indo pro Peru, amanhã, inclusive. Quando o programa estiver no ar, estarei quase voltando. E eu vou trazer geleia de jarri pra você, posso? Ela levou um susto, porque 11 anos se passaram. E agora eu consigo conversar com ela, mas foi assim uma coisa... Vocês sabem como que eu sou natural, né? Sim. Foi uma coisa super natural. E depois eu fiquei, nossa, ela vai pensar que eu tô trazendo uma geleia envenenada. Então, olha, eu tô trazendo uma geleia se acontecer algum problema, então eu sou culpada, porque... Mas não, foi de coração mesmo, uma coisa super natural. Isso faz muito bem pra gente, né? Bom, então vamos lá. Chegou a hora do nosso conselho de amigas. A hora da bagunça. E hoje a gente vai responder 2 pessoas. O primeiro conselho foi um pedido de um homem. Pasmem. A gente tem bastante seguidor homem, deixa eu aproveitar. Gente, nós estamos estudando a possibilidade de trazer homens para dialogar com a gente sobre os assuntos dos 40 mais masculino, da solteirice masculina, dos héteros raiz, dos héteros talvez nem tão raiz, ou quem modernos, sabe os bissexuais, as minhas amigas, os homossexuais. Comenta aí se vocês querem ver os homens sentadinhos aqui nessa cadeira sem pressão, tá certo? Vamos lá. Já fui casado 2 vezes. Hoje em dia não quero me relacionar. Não quero ter que dar satisfação. Ouvir ciúme, gente perguntando onde eu fui. Não quero encheção de saco. Quero trabalhar, cuidar dos meus filhos. Mas é difícil dar um fora. Eu tenho essa amiga, ela é legal, mas ela quer ficar comigo e eu disse a ela que não quero nada. Não tem a ver com ela. Eu não quero com ninguém. Ela fica dando argumentos, dizendo que ela pode somar, me ajudar. Eu não quero ajuda, mas não quero ser grosseiro ao dar um fora. Meninas, do que eu faço? Como vocês aceitariam melhor um fora? Eu não aceitaria fora, não. O que é isso? Vai dar um fora em mim? Pensa bem! Eu agora de felina. Tá tudo errado essa história, gente. Primeiro, que amiga é essa que quer comer um amigo? Vamos organizar essa bagunça. Ou é amiga, ou não é. Tá, não é amiga. Ok. Segundo, meu amor, ninguém gosta de coitada. Ninguém gosta de mulher que fica estendendo uma possibilidade pro cara. Na primeira vez que você percebeu que ele não te queria, cara, não quero nada. Beleza, não quero nada. Talvez vai chegar alguém que vai fazer querer, não é você. Eu posso falar. Mas a pergunta é pra ele que quer, não é pra ela, né, gente? Ela não sabe. Porque dá vontade de colocar a amiga na mesa, então, né? Então vamos lá, eu acho que ela não é sua amiga, né? Então, por quê? Porque ela não tem respeitado a sua decisão. Então, a partir do momento que ela finge que não tá entendendo e pensa em vencê-lo por insistência e persistência, ela inferiu o primeiro código da amizade, de um relacionamento, que é respeito. Então fala a verdade pra ela, gata, não vai rolar, eu não quero você, eu sinto muito, mas foi você que quis que as coisas fossem assim. Ela vai chorar 2 dias, depois vai passar. Porque a gente ninguém aceita fora, tem que dar o fora. Ninguém gosta de ser rejeitado. Não, ninguém gosta. E é ruim rejeitar também. E aí ele vem trazer uma angústia sobre rejeitar. Pessoas com certa responsabilidade, com caráter, se preocupam. Eu gosto dela como amiga. Então, assim, eu não quero rejeitar ela no sentido de que ela se sinta ruim. Bom, chora ela, mas não chora você. Eu penso sempre assim, melhor ela chorar do que eu. Não, vai beijar ela por dó? Não faz sentido, não gente. Faz sentido, não. Aí eles respeitam ainda mais ela, né? Então, assim, vamos botar as cartas na mesa, gente? Vamos falar a verdade um pro outro, né? Porque a dor vai ter que vir, uma hora ou outra vai ter que vir. Doa quem doer. Tá, tem um outro conselho. É seu conselho. Meu, você que vai ler. De verdade, esse conselho foi tão legal que eu fiquei aqui pensando. Eu indicaria terapia para esse paciente. Pra ela? Não, para É. esse homem.
Sabe por quê? Ele não sabe colocar limites. Não sabe colocar limites. E ele precisa ter Verdade. posicionamento na vida, com as mulheres, no trabalho, em todos os âmbitos. Caso contrário, ele vai vender, por exemplo, o produto dele a qualquer preço. Caso contrário, ele vai falar sempre sim para coisas que não são legais para ele. Então, É verdade. vai pra tem coisa- terapia, Ou gata. seja, a psicóloga já falou coisas mais profundas. Perfeito. Vamos lá. Tenho 52 anos, me separei há pouco tempo e, sinceramente, me sinto perdida. Ok. Eu olho para esse mundo de hoje e penso: será que ainda sei flertar? Será que alguém vai me achar interessante? Eu mal sei usar os emojis certos. Quem dirá mexer no Tinder? Queria saber se nessa idade ainda há tempo de amar de novo. Eu nunca nem baixei o Tinder, não precisa Nem de eu, Tinder, não. nunca. Já baixou o Tinder? Não, mas eu Amor. quero dizer assim, ó, eu fico inconformada com essa pergunta. Tipo, será que... É bom. Mas ó, deixa eu falar uma Tem coisa. idade pra amar? gente? Mas assim que eu me separei, eu acho que eu entendo um pouco ela no sentido assim, que eu me separei e eu fui, a primeira vez que eu fui num pub, gente, eu me sentia horrível. Eu É. falava assim, meu Deus, que lugar, Você onde fica eu tô? perdida. E eu pensava assim, eu tô me sentindo aquela mulher que tá caçando um homem. Eu não tô caçando homem aqui, eu vim só pra escutar uma música, pra me divertir, tá com minhas amigas. Mas é horrível, a gente se sente muito deslocada no É. início. Talvez seja esse o sentimento dela, e não necessariamente tá querendo paquerar ou não. Bom, todos os relacionamentos que eu já terminei na vida, eu demorei um tempo pra A me gente situar. demora. Aham. Eu demorei um tempo pra não me sentir ridícula Aham. na balada, pra não ir embora, deitar a cabeça no travesseiro e chorar. Eu faço isso ainda, às vezes. Eu também faço, Carol, às vezes. Tá rindo do quê, velho? É verdade. Ai, gente, eu tenho dificuldade em chorar, né? Então. Gente, às Mas vezes eu você me deita e sinto fala assim, ridícula ó. Você muitas fala, meu, vezes. que merda. Às vezes você nem fez nada. A Aham. gente conversou isso esses dias. Você só sai, bebe com as suas amigas, volta pra casa e você fala: ai, meu Deus, mas quantos finais de semana eu vou ter que fazer isso pra sobreviver? Aí as pessoas, elas veem a gente nas redes sociais e pensam que a gente é super baladeira, Não. né? Super bem resolvidas. Super bem resolvida. Que a gente não sofre quando acaba É. um relacionamento. Só. Sim, nós três sofremos e nós três sabemos que sofremos. Sim. Então, eu acho que o nosso conselho de amiga para essa nossa seguidora, pra essa... Provavelmente ela não sabe flertar mesmo. A gente não sabe. Ninguém Sabe sabe. que eu Eu lembrei? sei, eu adoro flertar. Você gosta. Mas Porque você, Ô, você tava Angélica, solteira já fazia um você tempo. lembra quando eu separei, eu ia tirar foto? E aí a Angélica olhava pra mim, a gente tirava foto, e eu fazia assim. Ela me catava e falava assim: pelo amor de Deus, para de fazer essa cara de festa junina. Cara de festa junina! Sabe quando você vai tirar uma foto assim? Ela fazia assim, ó. E eu assim, meu Deus, mas você tá sem festa junina. Caroline, você tá solteira, ela falava pra mim. Reage, mulher! Só que, gente, isso aí já tem 6 meses que ela tava solteira. Não é o caso da Seg, da Seg Lover aqui. Gata, vai devagar, vai no seu tempo. E outra coisa, pra que flertar também agora? Aí ela Que separou segue- esses dias, ó. Angélica, pelo amor de Deus, muda essa cara. Eu falava pra ela, Mas a Angélica não faz cara de festa junina. tava fazendo. Tava fazendo. Tava fazendo. Tá desacostumada, gente. Gente, eu acho que eu sempre fiz cara de festa junina, eu não faço cara. Ai, Tatiana, você entra rebolando no lugar. Entrar é uma coisa. Gente, outro dia o moço, ele falou, ele nunca escutou vocês falando isso de mim, né? Ele falou assim, eu vou te imitar entrando nos Tá, lugares. você entra mesmo, Você as costas aqui, ó. E ela faz assim, ó. E a boca, ó. Eu tenho a boca grande, gente, eu nasci assim. Agora que essa raba que ela comprou aí, Meu do Deus, você tamanho tem do 30 mundo. segundos pra falar alguma Vamos coisa lá. pra nossa seguidora. 30 segundos. Já rapidinho. falamos, espera o falamos. tempo, vai melhorar. Vai fazer amizade. Eu parei de Isso. fazer cara de festa junina, hoje eu sou Faz sexy. igual a Carol. A Carol, Ó, ela vai na farmácia, ela faz amizade. Faz É, amizade. vai Vai fazer sair tomar amiga. um vinho e daí as coisas acontecem. Mas agora eu sou Gente. fiel só às minhas amigas, que eu aprendi com a Tatiana. As duas amigas nós aqui. Isso. É, muita amizade que você tem. Hora da pimenta? Vamos lá! Gente, hoje nós vamos fazer um eu nunca. Calma aí que a gente vai colocar quentão. Ainda enquanto tem. isso, eu vou comer um Nossa, tá tão pastelzinho. bom esse quentão. Nossa, que delícia, tá Porque maravilhoso. Porque é o seguinte, o eu nunca é assim. Eu vou falar uma frase, se você nunca fez isso, você não bebe. Se você fez, você bebe. Tipo assim, eu nunca comi pastel de carne. Eu já comi pastel de carne? É isso? Eu não É. bebo. Nossa, Se eu já né? comi, se eu já comi, Tá certo, meu medo é confundir e É, falar, e eu- falar que fiz um monte de merda que nunca fiz. A mas gente tudo fez bem. uma vez isso com Só a bebe quem Angélica. fez. É, só Só bebe bebe quem fez. A última vez que eu brinquei disso, eu fiquei surpresa.
Eu também fiquei muito surpresa. Se com os você estiver amigos. aí com a gente, Seu pega uma copo, tacinha tá de bom. vinho, vamos participar com a gente. Ou um quentão, sei lá, uma pinguinha, uma cervejinha, vamos participar com a Coca-Cola, gente. água. Tá acabando o quentão, viu, gente? 2 litros. Pastelzinho maravilhoso. Festa junina é tudo de bom, né, É. gente? Bora lá. Vamos lá. Bora lá, então. Eu nunca. Gente, eu tenho uma vontade de cantar. Todo mundo sabe que você ama. A moça bebeu, por favor. Hoje nós estamos terrível, né? Meu Deus. Vamos lá. Eu nunca fiquei stalkeando a nova namorada do ex. Como é que você já fez, bebe? Eu já stalkeei. Eu nunca viajei com alguém e me arrependi já no primeiro dia. De encontro ou de amigo? Qualquer Tá pessoa? falando alguém? Não. Eu nunca me arrependi Eu. de Eu viajar já com viajei com gente chata que me deu uma dor de cabeça. Ah, eu lembrei, quando eu era casada, mas Eu não. o chato foi com a gente. Eu nunca usei calcinha bege e me arrependi na hora H. Eu não. Ah, vocês estão sexy todo dia. Eu sim. Eu Eu nem nem queria. existe alguma Grau. O possibilidade. meu não, eu não tenho. Grau. E se eu uso calcinha bad, eu não me Dá-lhe um arrependo, grau. não. É, eu nunca bati gilete no box na última hora. Eu fiz 2 faculdades para isso. Foi para isso que eu estudei nos últimos 20 anos. Um beijo para os meus pacientes, para as mães deles, tá bom? Mas o Mas eu uso gilete. Eu nunca voltei com ex por carência. Ai, não voltei por carência, voltei não, porque... por saudade. Ah, vocês estão me tirando, né, gente? Ah, por favor, vai. Carência é uma coisa. Ah, mas todo mundo foi por carência. Você bebeu onde? Não, seu no caso é dependência. É, isso eu também já fiz. Eu nunca fiz um pix pro boy. Eu nunca fiz um pix pro boy. Eu nunca fiz. Pra ninguém. Nenhum deles. Hum. Você já fez pra quem, Angélica? Ó, o outro é mais picante, hein? É que tem um acompanhamento. Eu nunca fui amante e só percebi depois. Eu nunca fui amante. Já aconteceu com uma amiga nossa. Isso não é gente mesmo, amiga nossa de Uma verdade. vizinha, uma prima da sua tia. Não, essa é verdade. Ela ficou com um cara na balada no outro dia. Lembrei. Antes de ficar com o cara, ela perguntou: você é divorciado? Aí ele falou: não. Aí ela pegou, chegou em casa, foi lá no Instagram do cara, o cara era casado. Ele não era divorciado. A pergunta foi se ele era Ele divorciado. falou Ele- isso. Ele foi muito Eu tava inteligente. no dia. Ah, você Gente, foi, né? que dó. Que dó, cadê? Perdi até. Lembrando da história. Eu nunca fiz um sexo tão ruim que inventei desculpas pra fugir depois. Eu não. Calma aí, eu nunca fiz. Se aconteceu isso, você toma isso? É. Ah, tá. Você já fez? Ela não entendeu a brincadeira ainda, tá na 10ª pergunta. Eu sabia dessa história, mas depois eu conto. Depois que apagar, porque ia ser muito forte. Eu nunca transei pensando em outra pessoa. Nossa, pra quem era Nossa. masculino até agora, nunca voltou por carência. Vai, toca o bar. Eu nunca disse eu te amo só pra não parecer fria. Eu nunca digo eu te amo. Eu digo só se eu amo. Eu digo só se eu amo. Eu nunca fui para uma viagem romântica e dormi de calça de moletom. Ai, não, né, gente? Não. Eu nunca pensei em casar com um gringo. Não era, era romântico, mas tava frio, mas eu era casada. Tava tão frio que nós dois dormimos de moletom. Não deveria ter dormido, por isso o casamento acabou. Eu nunca pensei em casar com um gringo só pra mudar de país. Sim, recentemente. Amiga, mas não era pra você mudar de país, amiga. Você pode ir pro país a hora que você quiser. Você mas queria ir tinha- casada? tinha toda uma possibilidade, né? Era mais legal, tá bom. Aí eu bebi. E pra Tati, você sabe que isso faz efeito, né? Aham. Gente, pra gente não faz, mas ali faz. Nem sei se esse episódio vai ao ar, só pra constar. Eu nunca fiquei com alguém só porque tava bêbada. Eu até olhei, ó. Eu não sabia, mas essa. Beijinho, beijinho, beijinho. Claro, a lógico. gente só dá beijo na boca, gente. Eu nunca postei indireta nos stories. Eu nunca pensei, ele é feio, mas é tão legal. Acabou, Tati. Porque acabou que É isso, é isso.
Hoje a nossa coragem merece Merece! mãos dadas. Foi legal, né, gente? Eu adorei. Eu adorei. E se vocês gostaram, comenta aí que a gente faz uma parte 2, quem sabe? Pro final do ano, eu quero garantir os empregos que eu tenho como médica. Bom, gente, é isso, né? Foi um prazer estar aqui com vocês. Não se esqueçam, né? Por favor, se você tá até agora e você ainda não se inscreveu, No isso é uma canal. sacanagem. E se você ainda fala que gosta da gente, tá aqui 1 hora assistindo e não se inscreveu, sacanagem. Se inscreve, ó, usa o dedinho, aperta o sininho. Isso. E para fechar com chave de ouro, eu quero dizer que todas as nossas histórias da vida, né, sejam as que estão contadas aqui ou as que estão ali, elas servem para somar e nos construir nas pessoas que somos. É isso mesmo. Né? Nós podemos errar, nós podemos acertar, e agora não é da gente que eu tô falando, tá bom? É de você que muitas vezes está aí escutando, admirando a nossa liberdade, a nossa autenticidade. Eu tenho certeza que você tem boas histórias para contar. Então já aproveita, ó, deixa aí, conta pra gente. Nós queremos saber dela e nós te aceitamos do jeito que você é. Um brinde com o restinho? Vamos! As As viagens que fazemos com o destino certo. Achei que o quentão me deixou mais chuca que o vinho.